Não tem nesse país uma viva alma mais feliz que Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ter igual, mas mais eu duvido. Brincadeiras à parte, no vídeo de hoje nós não vamos falar necessariamente de política, mas sim sobre felicidade. Felicidade é um tópico, é um tema que eu tenho trazido em alguns vídeos e eu acho que é um tema de extrema importância de nós discutirmos. Por quê? Porque, em suma, todo mundo busca ser feliz. E parte da busca por felicidade está em entender o que é felicidade. E a importância disso está em que, se nós tivermos um entendimento um pouco errôneo, um pouco não muito preciso sobre o que é a felicidade, como ser feliz, se é a felicidade humana, como é a forma dessa felicidade, se não tivermos um bom entendimento sobre isso, podemos gastar muita energia em direções não muito adequadas e, portanto, nos condenar à infelicidade. Então, acredito que seja muito interessante, sim, discutirmos o tema da felicidade, discutirmos o que é felicidade, quais são possíveis sinais que indicam que estamos sendo felizes, ou, o contrário, sinais que indicam que a gente está totalmente perdido aqui no mundo. E uma pessoa que me faz pensar sobre felicidade é justamente o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tenho construído a minha ideia, a minha definição ou a minha interpretação do que é felicidade, e dentro dessa minha concepção de felicidade, quando olho para Lula, eu vejo nele uma pessoa que é extremamente feliz. E no vídeo de hoje, trazendo o exemplo de Lula, eu quero justamente compartilhar aqui com você um pouco sobre a minha visão de felicidade, trazendo justamente esse exemplo prático, esses exemplos que todo mundo tem visto ultimamente, porque afinal é o nosso presidente, ele está sempre sendo comentado, sendo falado, sendo mencionado, nós estamos sempre vendo ele fazendo lá as coisas que ele faz. E eu acho que o exemplo dele pode nos dar pistas muito interessantes sobre a felicidade humana, por quê? Porque eu acho que em certos pontos ele pode não parecer uma pessoa feliz. Ele pode não parecer uma pessoa que tenha, assim, a felicidade dos contos de fada. E é justamente aí que está o ponto mais interessante. Porque aquela felicidade do viveram felizes para sempre, aquilo eu não acho que seja uma felicidade alcançável. Eu não acho que seja uma felicidade realista. É uma felicidade muito utópica, muito fantasiosa. A felicidade mais real, mais palpável, mais concreta é uma que eu enxergo muito no exemplo do nosso presidente. Bom, vamos lá. Já que falamos aqui da questão do conto de fada, Feliz para Sempre, vamos comentar um pouco sobre a visão do senso comum de felicidade. A visão do senso comum, ela parece ser muito voltada à felicidade, entender a felicidade como um destino. Eu vou fazer muitas coisas na minha vida que vão me conduzir a essa posição de ser feliz, que vão me conduzir à posição de posso agora viver feliz para sempre. Eu preciso, para ser feliz, de um emprego, de uma casa, de uma família, disso, daquilo, daquilo. Quando eu conseguir cumprir todos esses requisitos, vou conseguir finalmente ser feliz. Vou conseguir o meu felizes para sempre. Então, a partir desse senso comum, a gente parece sentir que a felicidade é uma questão de bater metas, cumprir requisitos e ir acumulando certas conquistas na vida para finalmente, aí, em algum momento, conseguir falar: olha, ok, sou feliz. Sou feliz. Talvez você consiga falar isso aos 20, aos 30, aos 40 anos, ou talvez só quando tiver 80 você vai conseguir avaliar a sua vida e falar se você chegou nessa posição de felicidade. Bom, essa visão mais ali do senso comum é uma visão que eu discordo muito. Eu fiz um vídeo falando sobre a contradição dessa visão de felicidade, pois eu acho que a felicidade humana ela é muito mais dinâmica do que estática, porque o ser humano, por si só, ele é dinâmico. Ele é um ser que está em movimento, é um ser que está sempre buscando por mais. Portanto, não faz sentido pensarmos a felicidade como sendo um ponto que eu vou chegar e vou ficar contente ali, vou ficar paradinho. E aí é interessante a gente olhar para o presidente Lula, por quê? Porque ele é um sujeito, tem lá seus 77 anos de idade, tem lá a sua carreira política, tudo isso, toda a sua história, mas ainda assim ele continua na ativa. Ele se candidatou mais uma vez, ganhou pela terceira vez as eleições do Brasil, está lá presidindo o país e tem ali 4 anos de governo pela frente. O cara não para. Então, se estivermos muito apegados a uma felicidade ali, a visão do senso comum, a gente pode olhar para o Lula e pensar: esse cara não está contente.
Não está contente com o que ele já conseguiu. Ele quer mais, ele quer sempre mais. Como assim? Já governou o Brasil por 8 anos, quer governar por mais 4? Não está satisfeito? Não alcançou ainda a felicidade? O cara continua aí, continua na ativa. E sabe-se lá o quanto ele vai parar. Ele comenta nas entrevistas que tem 77 anos, mas tem energia de 30. E trabalha com a energia, com o entusiasmo de uma pessoa de 30 anos, mostrando essa vitalidade, mostrando essa energia, essa vontade de continuar por aí. Então, será que ele não encontrou sua felicidade? É o que poderíamos pensar, adotando essa mentalidade do senso comum de felicidade como sendo esse felizes para sempre, como sendo esse ponto final que você fala, ó, ok, agora tá tudo bem. Mas isso não é a única coisa que poderia nos levar a pensar que o Lula talvez não seja uma pessoa feliz. Outra coisa que poderia nos fazer pensar isso é a questão das coisas com as quais ele tem que lidar. Enquanto um político, enquanto o presidente do Brasil, enquanto o presidente de um Brasil dividido, que saiu aqui de umas eleições super acirradas, que, né, todo mundo sabe quão conturbado foi esse momento e quão conturbado ainda está sendo, enquanto essa pessoa, essa personalidade pública que está ali sujeita a ataques, está ali sujeita a problemas, enquanto uma pessoa que tem muitas responsabilidades nas mãos, uma pessoa que tem um trabalho muito importante para fazer e se não fizer direito vai ser cobrado, vai ser pressionado, vão cobrar dele assim diretamente, vai ser julgado. Tendo essa posição de imensa responsabilidade, de imensa cobrança e ainda tendo desafios muito contundentes que envolvem aí o fato de governar um Brasil, um país que está imerso em diversas condições de pobreza, de miséria, de injustiças e de tudo isso que a gente ouve falar ou vê ali na realidade acontecendo, a gente percebe que o Lula está numa posição que não seria qualquer um que desejaria estar lá. Na verdade, é meio estranho você pensar que alguém deseja se colocar na posição do Lula. Principalmente alguém que já passou por lá, já ficou 8 anos governando o Brasil. Quando a gente vê assim, Lula lançou a candidatura para o terceiro mandato, a gente poderia pensar, poxa, o cara já passou por isso, já enfrentou várias consequências, não só durante os seus 8 anos de governo, mas ali depois enfrentou vários escândalos, foi preso, foi julgado, foi julgado na mídia, né, pela opinião pública. Enfrentou ali vários processos, várias intempéries. Mesmo depois de ter passado por tudo isso, ele volta para um terceiro mandato num país que está numa situação bem complicada, que está numa situação bem dividida, que tem uma oposição muito ácida, e ele voltou para continuar isso. E olha, a gente pode olhar isso e pensar, poxa, impossível o Lula ser feliz. Olha só o tanto de situação, problema que ele tem nas mãos, o tanto de responsabilidade, o tanto de cobrança, o tanto de pressão, o tanto de, né? Será que ele não seria mais feliz se ele simplesmente abandonasse a sua carreira política, ficasse quietinho na dele, ficasse ali vivendo uma aposentadoria dele? Porque, afinal de contas, o senso comum nos ensina que o jeito de viver é você trabalha, você ganha dinheiro, você conquista ali as coisas, bens materiais na sua vida. Quando você atinge uma certa idade, você se aposenta e repousa. Né? Não seria isso a vida feliz? Por que o Lula está se sujeitando a toda essa infelicidade? Então, tudo isso nos leva a pensar que o Lula pode ser uma pessoa, na verdade, muito infeliz, que está se sujeitando a muita infelicidade. Ele poderia muito bem só ter se aposentado, sair da carreira política, sair da vida política, ficar na boa, ficar tranquilinho, ficar ali já com o reconhecimento de ser o presidente mais votado do Brasil, de ser o presidente que lá nos seus 2 primeiros mandatos teve um índice de aprovação de tanto, e sei lá o quê, sei lá o quê. Mas o cara voltou. Voltou, vai fazer de novo, está correndo o risco, né? Uma vez que você volta para jogar mais um tempo, mais uma partida, você está correndo o risco de perder. Você está correndo o risco de acontecer alguma coisa que vai desgraçar totalmente a sua vida, a sua carreira e etc. O Lula não só parece assim ser infeliz, como louco, né? E ainda para coroar tudo isso, a gente
quando vê um discurso do Lula ou vê o Lula em alguma entrevista, vê ele falando sobre problemas do Brasil. Por exemplo, a gente tem visto bastante o Lula falando sobre a fome no Brasil. A gente vê um Lula emocionado, a gente vê um Lula entristecido, a gente vê um Lula que está indignado, que está inconformado, que não parece transmitir ali sentimentos positivos. A gente vê um Lula preocupado, triste, enraivecido. A gente vê um Lula inquieto, um Lula incomodado. Como que a gente pode olhar para isso e pensar, poxa, esse cara é feliz? Ele parece totalmente o contrário, parece, na verdade, uma pessoa que está numa posição horrível, 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 horrorosa. Faz mal para ele. Como pode ele ser feliz? Aí que tá. Na verdade, todos esses argumentos eu acho que ajudam a gente a entender por que ele é tão feliz. Bom, eu vejo a felicidade como precisando ter uma análise dinâmica. Não uma análise de onde você está agora, mas qual o seu direcionamento, para onde você tem se movido, como você tem se movimentado, como você tem agido. E nesse sentido, um primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é o Lula, ele se move. O Lula, ele é, como eu disse, inquieto, está incomodado e não se contenta. Não se contenta assim de simplesmente parar. Ele continua se movendo. E quando ele diz nas entrevistas que ele se vê com energia de 30 anos e trabalha com entusiasmo, com empolgação, com vontade de fazer acontecer, a gente percebe o quão motivado, o quão empenhado, o quão no movimento ele se encontra. Ele não se vê na posição de ficar parado só porque já governou o Brasil por 8 anos, só porque já conseguiu, sei lá, o que ele conseguiu lá nos primeiros governos dele. Ele se vê aqui na posição de ainda possível de fazer mais, ainda possível de lutar mais, de trabalhar mais, de viver mais. Apesar de estar ali com seus 77 anos, se vê com a energia de 30 e se vê com essa vitalidade de 30, se mostrando então muito alinhado com essa natureza humana de movimento, de dinâmica, de buscar ser mais. Quando em uma entrevista recente perguntaram para ele o que motiva ele a continuar na vida política, ele respondeu: a velhice só existe para quem não tem uma causa. E quando o Lula explicita assim pra gente que ele tem uma causa e a gente vê que ele se coloca totalmente em movimento em direção a essa causa, no meu entender, isso já garante para ele esse encontro com a natureza humana de estar em movimento. Não simplesmente falar, acabou, é isso, agora é só descansar, agora é só calmaria, agora não vou ligar para mais nada. Mas assim, ter uma causa e colocar-se em movimento em direção a essa causa, isso para mim parece ter muito mais um teor de felicidade do que uma mera questão de alcançar um feliz para sempre. Bom, e isso é importante dizer porque na questão de estar em um mundo cercado ali por condições não favoráveis, condições infelizes, condições que estão sendo nocivas, que estão sendo agressivas, estar nesse mundo com o senso comum de felicidade é quase que uma condenação a ser infeliz. Porque a gente pode pensar no Lula e ver um exemplo muito claro de uma pessoa que está cercada de motivos para ser infeliz. Pressão, cobrança, responsabilidade, julgamento o tempo todo, um monte de polêmica envolvendo ele, um monte de cobrança, de pressão, etc. A gente vê uma pessoa cercada por problemas, cercada por motivos, razões de infelicidade. Se a gente pensa que para ser feliz é preciso que tudo esteja certinho, que o mundo esteja totalmente bom, feliz e seja o paraíso para a gente poder então viver felizes para sempre. Então, não só o Lula, mas todo mundo, todos nós, eu, você, todo mundo aí, está condenado a ser triste, né? Se a gente pensar que a felicidade é isso, todo mundo está condenado a ser triste. Porque o nosso mundo, repleto de mazelas, repleto de injustiças, repleto de opressões, repleto de situações que são horríveis. É um mundo triste. E se a nossa felicidade depende do ponto atual que nós estamos e das condições que nos cercam, então estamos todos fadados a ser tristes. Mas, como eu disse, não acredito que a felicidade seja uma questão estática, mas sim uma questão de dinâmica. Uma vez sendo uma questão dinâmica, não importa se você está em condições repletas aqui de tristezas, de negatividades, de coisas ruins. O que importa é o seu movimento. E se você está conseguindo se movimentar na direção ou no sentido de reduzir esses problemas que envolvem aqui, que estão aqui no seu entorno, de reduzir essas razões de tristeza, essas razões de injustiça, essas razões de infelicidade. Uma vez que nós entendemos a felicidade como sendo esse movimento,
E uma vez que esse movimento se dá na direção de reduzir problemas do mundo, reduzir problemas da vida, problemas de todas essas causas de infelicidade, a gente encontra aqui a possibilidade de sermos felizes mesmo num mundo repleto de mazelas e infelicidades. E nesse sentido, quando olhamos para alguém como o Lula, a gente tem um exemplo muito claro de tudo isso. Por quê? É alguém cercado de problemas por tudo quanto é lado que olha, mas é alguém que, tendo uma causa e tendo essa energia, essa motivação, essa inquietação para estar em movimento, consegue agir na direção de combater essas causas. O Lula, quando ele está lá no discurso ou numa entrevista falando lá de 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil, ele fala com um tom indignado, ele fala com um tom triste, ele fala com um tom que você percebe o descontentamento dele com a situação. Mas ele também fala com um tom de esperança, ele também fala com um tom de possibilidade, ele também fala com um tom de que é uma realidade, mas é uma realidade que a gente não está fadada a ela, que a gente pode fazer algo a respeito. E uma vez que a gente traça aqui possibilidade de um movimento, a gente traça também a possibilidade de sermos felizes. A felicidade não significa que já não tem mais ninguém no Brasil ou no mundo passando fome, mas significa que há a possibilidade de agir. Significa a possibilidade de lutar contra os problemas atuais, os problemas do mundo, as mazelas do mundo, e efetivamente fazer isso. Não só enxergar a possibilidade, mas efetivamente fazer isso. Portanto, quando eu vejo alguém como o Lula, nos seus discursos lá, falando sobre todos os problemas, uma pessoa muito consciente dos problemas dessa realidade, uma pessoa que não está colocando condições, não está colocando interpretação, está colocando ali, 33 milhões passando fome, sei lá quanto de dívida, sei lá quanto de problema aqui, sei lá quanto de problema lá, sei lá quanto de crítica para cá, crítica de sei lá quem. A gente vê uma pessoa que está evidenciando seus problemas e não está simplesmente assim recuando, simplesmente tentando ir para um lugar de calmaria, mas que está indo enfrentar os problemas, que está se pondo em movimento em direção a solucionar problemas reais, problemas que identificou como reais. E, ao mesmo tempo, essa pessoa se colocando aqui, tenho 77 anos de idade, mas me vejo com energia de 30. Ou seja, tenho muito movimento ainda, tenho muito gás para fazer esse movimento o mais rápido que eu conseguir. Por conta de tudo isso, eu vejo que o Lula, pelo menos assim, na concepção de mundo dele, não quero dizer se ele está certo ou se ele está errado, não quero entrar nesse mérito mais político de discutir a pessoa de Lula e a ideologia de Lula, mas pelo menos assim, na perspectiva de mundo dele, ele é uma pessoa super feliz, porque é muito consciente dos problemas do mundo e muito consciente da sua possibilidade de agir sobre esses problemas e muito ativo no movimento, na direção de resolver esses problemas. E eu acho que essa é a única possibilidade humana de ser feliz. Identificar seus problemas, identificar suas possibilidades, identificar seus possíveis movimentos e efetivamente agir nessa direção dos seus movimentos, de enfrentamento aos seus problemas, à sua realidade. Bom, então, o exemplo do Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, é um exemplo que a gente consegue enxergar muito de como se daria essa questão da felicidade enquanto uma questão dinâmica de movimento, de direcionamento, não uma mera questão de estática. Já governei o país por 8 anos, já tive ali taxa de aprovação, então ok, consegui bater requisitos para me considerar uma pessoa feliz. A gente vê, então, esse exemplo de que não é uma questão de o quanto você já fez, mas o quanto você pode fazer e o quanto você efetivamente continua fazendo ao passar dos anos. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. O que importa é o movimento que você tem dado à sua vida. E quando a gente vê um senhor de 77 anos com tanta energia, com tanto empenho, com tanta motivação e com tanto direcionamento, apesar da quantidade de problemas que o cercam por todos os lados, eu não consigo tirar outra conclusão senão que este é um dos seres humanos mais felizes que temos no nosso país. E ainda caberia dizer uma outra coisa para argumentar o quão feliz o Lula é. O Lula, os problemas que ele enfrenta são problemas de um âmbito muito mais social, problemas de um âmbito muito mais do coletivo, problemas muito mais do cidadão do que do indivíduo. Eu acredito que na nossa sociedade a gente tem uma cultura muito individualista, que estamos muito preocupados com nós mesmos, com a nossa felicidade mais no sentido de senso comum, de o que eu preciso para ser feliz, será que eu já tenho todas as coisas que eu, indivíduo, preciso para ser feliz? Muitas vezes a gente coloca aqui
um combate entre indivíduo e cidadão, no sentido de que o interesse do indivíduo às vezes se contrapõe ao interesse do cidadão, mas é colocado como prioridade porque queremos a felicidade do indivíduo. E eu acho que um sinal muito claro de uma pessoa feliz é uma pessoa que não está colocando o seu indivíduo em conflito com o cidadão. Se a pessoa está tão ocupada com o seu papel de cidadão, seu papel nessa questão de cidadania, nessa questão do coletivo, nessa questão de tô enfrentando problemas enquanto um cidadão, enquanto uma pessoa que vive num coletivo, a pessoa que se coloca nessa posição, para mim, então, ela já conseguiu muitos requisitos aqui na sua vida individual ou muito entendimento do que ela precisa na sua vida individual para ser feliz, ou conseguiu conciliar muito bem o seu indivíduo e o seu cidadão, de maneira que ela está se colocando ali na discussão e no enfrentamento de problemas muito maiores do que o indivíduo. E eu acho que uma pessoa triste ou uma pessoa que tem muitos problemas enquanto indivíduo, muitas infelicidades enquanto indivíduo, muito mal resolvido enquanto indivíduo, não conseguiria ter essa boa passagem, essa boa movimentação para pautas de cidadania, para pautas do coletivo, para pautas sociais. Quando a gente vê alguém como Lula, que está se sujeitando a todos esses problemas, porque ele poderia muito bem se ocupar só de problemas individuais, só de problemas da vida pessoal dele. Mas não, ele está se sujeitando a uma gama imensa de problemas, justamente por se colocar nessa posição mais pública, mais social, mais de cidadão, discutir problemas coletivos, se propor a resolver problemas coletivos, o que vai gerar muito mais desgaste, muito mais problemas para que ele vai ter que enfrentar. Mas se ele se coloca nessa posição para enfrentar problemas tão maiores do que ele sozinho, é sinal de que ele já é uma pessoa muito feliz, pelo menos no nível que de indivíduo, ele já tem assim um direcionamento, um entendimento, uma compreensão dele enquanto indivíduo muito boa, a ponto dele conseguir atacar essas outras questões, problemas muito maiores do que o indivíduo. Eu acho que isso é um grande sinal de uma pessoa feliz. O quanto ela consegue se ocupar de problemas mais coletivos, de problemas mais enquanto cidadão, não tanto enquanto indivíduo. Por fim, vou trazer aqui uma coisa que ele disse em uma entrevista recente com a CNN, uma frase que para mim assim é uma expressão do indivíduo feliz, na verdade, do cidadão feliz. Na entrevista ele disse o seguinte, falando, sobre o governo passado e o governo atual. Nós tínhamos acabado com a fome no Brasil. Agora tem 33 milhões de pessoas passando fome num país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Num país que é o maior produtor de proteína animal do planeta. Como é que se explica as pessoas ficarem com fome? Nessa frase a gente vê aqui o resumo de quem é o Lula no momento. Ele é essa pessoa indignada, essa pessoa que está desvelando os problemas atuais e quer falar assim um número explícito e lembra do que fez, mas está indignado com o que está aqui hoje e quer saber como que faz para sair daqui. Eu acho que isso é um grande símbolo da possibilidade da felicidade humana. Se a felicidade humana é possível, eu acho que ela é possível apenas nessa linha de ser muito ciente dos problemas reais, não ficar tentando inventar aqui uma realidade, conto de fada, um felizes para sempre. Ser muito consciente dos problemas reais, ser muito consciente das suas possibilidades e manter essa inquietação, essa indignação, esse fogo aceso, justamente para conseguir se movimentar em direção à superação dos problemas que você identifica. Eu acho que isso é algo muito humano, é algo muito natural, muito pertinente à natureza humana. E eu acho que a felicidade humana se encontra nesse aspecto. Ver o mundo real com seus problemas, com as suas tristezas, com as suas mazelas, se inquietar com ele, se indignar com ele, não se contentar com isso e perguntar: que mais? Que mais? Onde a gente pode chegar? Não é possível que a gente está aqui nessas condições deploráveis. Eu quero saber como que a gente sai delas. Então, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, tá de parabéns assim por ser essa pessoa tão feliz. Bom, algumas considerações finais para esse vídeo. Esse vídeo não teve o intuito de ser uma discussão política, uma discussão sobre ideologias, apesar de que tem um certo posicionamento, um pouco sutil, mas não poderia deixar de ter, porque afinal estamos falando de uma pessoa política, estamos falando de uma pessoa pública,
Estamos falando de situações que essa pessoa pública se propõe a resolver. Então, o assunto da política está em torno desse vídeo, mas eu não estou aqui para me colocar na defesa ou na acusação de Lula, eu não estou aqui para falar se ele está certo, se ele está errado. O que aconteceu? Você sabe, né? Os fatos você já conhece, a história você já conhece, e o que está sendo escrito no momento, a gente está acompanhando. Quando eu vejo Lula e vejo que ele tem, assim, um exemplo muito claro e distinto desse conceito que eu tenho tentado pensar, estruturar e mostrar para vocês de seria felicidade, qual seria a possibilidade, a possível felicidade humana, e vejo isso muito claro e distinto no Lula, eu acho que é um exemplo muito didático para se trazer para a gente discutir, mesmo que não seja uma discussão necessariamente política. Mas também é interessante discutir uma figura pública como o Lula, interessante pensarmos sobre isso, porque é interessante sim termos essa preocupação política, essa preocupação de não vou só fechar os meus olhos, porque, como discutimos, a felicidade parece estar muito atrelada com enxergar o seu entorno, enxergar problemas reais, ser muito crítico nessa visão do seu mundo e crítico na hora de traçar e executar planos de ação. Não sejamos tão alérgicos à política e vamos tratar com naturalidade um vídeo que se propõe a discutir a felicidade humana num aspecto mais filosófico, mas que vai se basear aqui na discussão de um exemplo muito prático, muito real e um exemplo político. Tá certo então? No mais, eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo.